Galera, sejam muito bem-vindos à aula sobre como se preparar para a entrevista, como se preparar em casa, ali uma semana, um mês, um ano, anos antes da entrevista, como é que a gente faz esse trabalho de casa, essa tarefa de casa, de ter ali nossas histórias sendo coletadas, estruturadas, ali bem de facinho acesso, para quando a gente estiver na entrevista, conseguir lembrar daquela história e passar uma mensagem realmente clara e realmente forte sobre o que foi que a gente aprendeu em cada uma das situações. Por que isso é tão importante? Porque eu acho que, na verdade, o que acontece na maioria dos casos não é que o candidato vai para a entrevista não estando preparado, talvez, para o trabalho em si, não tendo qualificações ou não tendo competências e habilidades. É que, na verdade, ele não aprendeu a passar essa mensagem. A gente não aprende nenhuma dessa nossa educação, em nenhuma etapa da nossa educação formal, como nos vendermos, né? A gente aprende a fazer um monte de coisa, a gente aprende a realmente pôr a mão na massa. Mas existem várias situações, e entrevista de emprego é uma delas, em que a gente precisa conseguir passar a mensagem, né? Então, na verdade, isso é muito importante. Passar a mensagem é extremamente importante. Porque, assim, na entrevista de emprego, em algumas situações, a gente precisa vender muito mais. Então, é uma coisa um pouco mais enfeitada. Mas eu sempre falo, né? Comunicação, para mim, é a habilidade mais importante. Saber passar a mensagem, ter certeza de que a pessoa que está te ouvindo ou lendo, né, o que você escreveu, entenda realmente o que é para ela entender, que fique tudo bem claro, que não abra espaço para não entender, ou perder, ou achar que é pior, ou achar que é melhor, enfim, conseguir passar realmente a mensagem, né? Então, como a gente não aprende a contar a história de um jeito que seja claro, direto, envolvente, que a pessoa fale, não, realmente, eu quero continuar ouvindo a história, me conta mais, eu tô interessada, não tô pensando em outra coisa, mas principalmente que deixe muito claro o quanto você domina aquele assunto, domina aquela competência, né? Então, na entrevista, cada uma das nossas respostas é uma oportunidade da gente se vender. Não é que a gente está sendo avaliado porque eles são maldosos. Não, eles querem entender. Primeiro, querem te conhecer, mas querem entender se você vai dar conta do trabalho, né? E não um problema, mas um problema. Um problema que eu vejo é que muita gente passa por muitas experiências, faz muitas coisas ao longo da vida sem consciência do que elas estão fazendo. Sem consciência de por que elas estão fazendo aquilo, além de, é obrigatório, eu preciso fazer isso para terminar o semestre. Elas fazem sem consciência do que elas estão tirando daquela experiência. Então, acabou, o que eu estou trazendo comigo disso? Não é, eu não vejo a hora que acabe essa matéria, ou que passe essa prova, ou que passe o vestibular, que você quer, tipo, jogar fora, falar, não, coloquei numa caixinha, tranquei, nunca mais quero pensar sobre isso. Na verdade, essas experiências, as mais difíceis, as mais desafiadoras, são as que fazem a gente crescer. Então, quando a gente tem essa coisa de não entender por que a gente está passando por aquilo, não entender o que a gente pode tirar daquela experiência, e jogar aquilo pro lado e pensar, acabou, não quero mais pensar sobre isso, vou olhar agora qual que é o meu próximo desafio imediato, faz com que nessa hora que perguntem pra gente um pouco mais sobre a nossa vida e sobre o que a gente aprendeu, a gente fique tão perdido. O que, se vocês forem parar pra pensar, é até contraintuitivo. Tipo, tudo que eles estão te perguntando ali, numa entrevista, é você, é a sua vida. É o que você passou, é o que você aprendeu, é o que você consegue fazer, é onde você quer chegar, é tudo que está dentro da sua cabeça. Então, são coisas que você deveria conhecer muito bem, né? Mas eu entendo que é um processo que geralmente a gente não se coloca, a gente não passa por ele em nenhuma situação obrigatória. Então a gente tem que realmente se colocar, a gente tem que realmente se propor a fazer esse trabalho de reflexão, a estruturar nossas histórias, entender como que a gente pode vender as nossas características, as nossas qualidades, as nossas competências através delas. Então, hoje eu quero falar um pouco mais para vocês como fazer esse trabalho de casa. E isso vai ser algo que vocês vão fazer ao longo desse módulo. Cada vez que a gente falar sobre uma pergunta, eu quero que vocês usem essas instruções que eu vou passar para vocês hoje e pratiquem as histórias que sejam relevantes para cada uma das perguntas. Antes de a gente entrar realmente no detalhe, eu quero só fazer uma diferenciação. Existem basicamente dois tipos, dois grandes baldes de perguntas.
Uma são perguntas sobre você, então perguntas mais pessoais. Então, sobre a sua motivação, sobre os seus interesses, sobre onde você quer chegar, por que você é o melhor candidato, por que você quer essa vaga, né? Sempre tem bastante pergunta em volta de você. Essas perguntas, elas têm uma estrutura um pouco mais flexível. É sempre bom a gente entender como foi que a nossa história foi construindo aqueles interesses, foi construindo, foi evidenciando o que a gente gosta mais. Então, quando eu fiz aquilo, eu percebi que, eu aprendi que, né? Sempre tentar estruturar ao longo disso. A gente vai falar um pouco mais nas aulas sobre essas perguntas pessoais, mas essa aula de hoje é muito mais sobre contar histórias, tá? Então a gente vai usar uma metodologia para estruturar a história que a gente vai contar. E deixa eu compartilhar aqui a tela. Gente, se eu estiver olhando para baixo, é por causa... Vocês estão acostumados com isso, né? Por causa da tela. Vamos lá. Show. Gente, a metodologia chama STAR. Que é situação, tarefa, ação e resultado. Gente, por que é importante? Você fala, isso é tão básico, já ouvi falar disso. Mas assim, quando a gente conta uma história que não responde esses 4 tópicos, essas 4 letras, a história fica incompleta. É um jeito... Você fala, mas é intuitivo contar desse jeito. É realmente intuitivo. Eu acho que geralmente quando a gente fala sobre alguma coisa que aconteceu, a gente tende a falar isso tudo. Porém, na entrevista de emprego, é normal que a gente fique mais nervoso, né? É normal que a gente tem um branco, né? Prova, tá nervoso, dá branco. É normal que dê um branco se você não está preparado, né? Se você tá, a pessoa te pergunta e você não lembra direito a história, você não tinha se preparado, e você começa a falar, e você fala um pedaço e faltou o outro. Então, assim, sempre que vocês forem fazer a preparação antes da entrevista, sempre lembrem de anotar. Eu vou contar essa história para esse propósito. Qual é a situação? Qual é a tarefa? Qual é a ação? Qual é o resultado? Porque, por exemplo, vamos dizer que me perguntem, eu tô ali saindo da faculdade e me perguntam, não, Rita, me conta uma situação em que você deu 120%. E eu falo, foi quando eu entreguei todas as amostras para um teste de consumidor. Tipo, o que isso quer dizer pro entrevistador? Não quer dizer nada, tá? Você entregou as amostras. Não, primeiro, você tem que explicar. Ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe o contexto daquilo, ele não sabe qual foi o desafio que você teve, ele não sabe, tá, você entregou, não era pra você entregar, né? Por que isso foi um desafio? Por que você teve que dar 120%? Então eu tenho que dar um contexto. Explicar que foi numa semana que a gente estava com algumas amostras que deram um resultado muito positivo. Quando o diretor viu que deu um resultado tão positivo, ele decidiu que ele queria resultados prontos de um teste de consumidor para dali um mês. São coisas que demoram muito. Era um teste para ser feito na Indonésia, então a gente tinha que mandar todas as amostras para lá. Minha chefe estava de férias, então eu tive que entrar em contato com todas as casas de fragrância. Eu tive que entrar em contato com o pessoal dos operadores da planta piloto para agendar horário. Então eu vou começar a explicar expliquei qual é o contexto. O diretor gostou muito do resultado, ficou empolgado, quis um teste, assim, pra muito logo. Cara, é o diretor, você não vai... Você faz, né? Quando vem tão de cima assim, você só faz. Então, qual é a minha tarefa? Fazer aquilo acontecer. Conseguir preparar as amostras a tempo, mandar pra Indonésia para fazer o teste que o diretor queria. Então, minha tarefa foi ligar para todo mundo, agendar, preparar as formulações, ir para a planta piloto, liderar a planta. Não tinha gente suficiente para embalar os sabonetes. Eu fiquei até 9 da noite, alguns dias na Unilever, embalando sabonete, colocando na caixinha, colocando a etiqueta, para mandar isso tudo para a Indonésia. Foi coisa assim de 3 dias. A gente fez tudo para mandar para a Indonésia, para que aquilo dê certo. Resultado foi, mandamos tudo a tempo. Então, assim, com essa estrutura, a coisa fica clara. Tá, agora eu sei por que foi 120%. Porque foi um negócio super na correria, apareceu, uma oportunidade muito grande, resultado foi, deu certo. Então, com essa estrutura, fica claro o que eu tô querendo passar. Cara, quando precisa eu faço. Quando precisa eu tô lá. Se minha chefe não tá ali, eu não tenho problema, eu como estagiária, de pegar o telefone e começar a ligar pras pessoas e achar gente pra entrar no meu time, pra realmente me apoiar, fazer isso acontecer. Então, é isso que... deixa eu colocar a câmera grande.
Nossa, fiquei com a câmera pegando o tempo todo, esqueci, gente. Isso conta a história inteira e vem de uma característica muito forte minha, que é eu tenho senso de urgência. Então, quando vem uma situação, não alguém qualquer, né? Quando vem uma situação em que realmente é necessário que eu faça mais, eu consigo fazer a mais e eu consigo entregar. Beleza? Agora, se eu falo, não, eu entreguei as amostras a tempo. Isso não quis dizer nada. Então, sempre lembrem de estruturar as histórias de vocês usando essas 4 letras: situação, tarefa, ação e resultado. Beleza? Como que a gente vai fazer para cada uma das perguntas que a gente vai ter essas aulas? Sempre pensar em pelo menos 2 situações para cada exemplo. Então, se eu vou pensar em criativo, eu preciso ter a minha história principal do que eu quero vender como criatividade e uma backup. Por que é importante ter a backup? Primeiro que pode ser que você, sei lá, na hora você sentiu uma conexão maior, que a pessoa está interessada no seu projeto de pesquisa mais do que, né, sei lá, no centro acadêmico. E você queria contar uma história no centro acadêmico, mas a sua história, a sua outra opção é mais relacionada com pesquisa. Você sentiu essa vibe ali do entrevistador. Você pode, né, trocar, então escolher qual faz mais sentido para o conjunto todo da entrevista. Segundo, eu acho que esse é um exercício que ele não vai ser específico para a empresa, né? Essa parte de situação, de comportamento, você vai usar uma preparação para praticamente todas as entrevistas que você vai fazer. Então, é bom ter uma variedade de histórias. E, por último, você pode querer contar, ter uma história que é muito boa para vários aspectos. Então, você pode contar uma história para conflito, para situação difícil e para 120%. Então, dependendo da pergunta que você fizer, aquela história é muito forte sua, você meio que gasta ela já no começo da entrevista e depois a pessoa te pergunta algo que você também tinha pensado em usar aquela história. Então, é sempre bom ter histórias de backup. E esse exercício de escolher as suas histórias e colocá-los na estrutura de STAR é o seu primeiro passo da preparação. Aí você fala, Rita, mas não tem, né, toda a parte de cultura. Isso são coisas que você vai incorporar na sua pergunta. Então, digamos, vou preparar agora para uma entrevista X amanhã. Eu vou pegar essas minhas anotações, que está tudo organizadinho em STAR, e vou pensar, onde eu posso colocar aqui algo que me linke com a empresa? Porém, a descrição da história em si, como STAR, permanece a mesma. Beleza? Então, assim, super simples, né? Facilitou pra caramba, porque você vai começar a pensar sempre nessa estrutura. Show? Então, vamos agora para o... Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Cada aula que a gente tiver, a gente vai precisar de 2 histórias usando STAR. Beleza? Ai, gente, eu vou digitar até, né? Porque essa minha letrinha aqui não tá show, não. Então, vamos lá. Depois que você fizer, o que você vai... Depois que você escrever, né? Escrever... Ai, bem melhor. Escrever histórias. Depois você vai... Se gravar com a câmera de trás. Por que a gente vai se gravar com a câmera de trás? Pelo menos para as primeiras, tá, gente? Isso aqui eu vou colocar como opcional, mas pelo menos as primeiras perguntas que você resolver, pelo menos a primeira, não precisa gravar as 2, mas grave uma. Por que eu vou dizer isso? Porque quando a gente se grava com a câmera da frente, existe uma coisa muito tentadora que é olhar para a tela, que é olhar para a gente, que é não entender que a câmera, na verdade, ali é o seu contato visual, principalmente agora que vocês estão tendo entrevistas por Skype. Eu acho interessante, na hora que vocês estiverem falando, olharem para a câmera. Mas também, na hora de uma entrevista em pessoa, né, ao vivo, você não vai estar se vendo. Você vai estar falando para alguém. Você vai ver o mundo, né, a partir de você, e não olhando para um ponto fixo ali com uma tela, com alguma coisa. Então, eu acho importante ter essa experiência de gravar sem estar se olhando. No espelho, por exemplo, é bom praticar? É bom, eu adoro praticar no espelho. Só que quando você se grava com a câmera de trás, é outra situação. Outra situação totalmente. Porque, primeiro que se sente muito mais real, e como o tempo tá passando e você sabe que aquilo tá sendo gravado, eu pelo menos sou assim, eu não sei como que é pra vocês. Se eu tô na frente do espelho, eu começo
conversar comigo mesma, fico empolgada, entendeu? Eu fico ali, vou contando história, vou falando coisa, aí às vezes volto, perco o pensamento, volto, e eu não percebo tanto quanto eu vou falando, quanto eu vou me perdendo, ou quanto eu vou falando, ou se eu paro pro lado. Só que quando você se grava, você vê tudo isso. Porque no espelho, por mais você fala, não, no espelho eu tô me vendo. Você tá vendo o que tá acontecendo naquele segundo. Você não viu o que acabou de acontecer. Então, você vai substituindo no seu cérebro o que acabou de acontecer, né? Então, você não é uma coisa que você enxerga realmente como tá sendo a sua performance. Quando você se grava, é bom, mas eu prefiro gravar com a parte de trás para você não correr o risco de ficar se olhando como se fosse um espelho. Show? Então, vamos lá. Você vai se gravar com a parte de trás. E aí você vai assistir e avaliar. Primeira coisa, usou Star. Ops. Usou Star. Por quê? Porque pode ser que você organizou ali, fez sua estrutura toda bonitinha, mas na hora de se gravar, se confundiu, pulou um pedaço, falou muito pouco sobre a tarefa ou deixou a tarefa subentendida. Isso é uma coisa importante. Deixa eu até colocar aqui em algum lugar. Deixar a tarefa bem claro. Não subentendido. Porque às vezes você vai contando o desafio e fica mais ou menos claro que a tarefa é solucionar o desafio. Mas eu acho bom você realmente pontuar que a tarefa era fazer isso, isso e aquilo. Show? Não subentendido. Usou estar? Segunda. Como sou? Natural ou decorado? Por que eu vou colocar esse ponto como autoavaliação também? Porque às vezes a gente pensa, e é um pensamento correto, que se a gente praticar demais, ou escrever meio que esse roteirinho, né, anotar ali, a situação foi essa, a coisa foi essa, aquilo foi essa, que a gente vai falar robótico. E isso não pode acontecer. Essa preparação é feita para você acessar aquilo de um jeito fácil, para aquilo estar estruturado na sua cabeça de um jeito que você não vai ficar nervoso na hora pensando como é que eu vou falar isso, mas é simplesmente como um guia, é como quando você tem bullet point, quando você tem tópico numa apresentação de slide, que não é para escrever a coisa toda, e não é para você ler o tópico do slide, é só para ter ali algumas palavras-chave que vão guiar, vão facilitar o seu processo de lembrar. Essa preparação, ela tem que servir como isso, é tornar aquilo estruturado no seu cérebro de um jeito que na hora de contar, você vai rapidinho ali para pegar aquela informação. Porque se ela está perdida em alguma memória, é muito mais difícil puxar. Mas não é pra gente fazer um roteiro, decorar, escrever um script e falar aquilo tantas vezes que fica... Não, a situação foi que eu tava... Enfim, né, eu não fiz pra minha anotação, mas não falar de um jeito que pareça que você está lendo um texto. Por mais que você escreva o texto antes. Escreve o texto, depois enxuga o texto. Eu acho que pode ser que vocês prefiram escrever a coisa toda num primeiro momento, né? Como que você vai contar, seguindo Star, mas com parágrafo mesmo, né? Com todos os textos. Mas para ter um caderninho de revisão pré-entrevista, eu acho importante que seja uma coisa mais resumida, mais em tópico, mais com setinha. Aconteceu isso, setinha, aconteceu aquilo. Porque aí a conexão entre aqueles dois pontos você vai fazer de maneira natural. Quando você decora um texto inteiro, aquilo pode soar um pouco robótico. Então vamos lá, a gente vai assistir o vídeo que a gente gravou e vai pensar, foi natural? Foi legal? Soou muito robótico? Né? Como que foi? A outra coisa usou filler words. Não sei isso em português, gente, mas isso é então, aí, né, que mais? Né? Esse tipo de coisa. Então, quanto disso que você usou? Se for nas primeiras vezes, depois vocês vão começar a pegar mais o jeito, mas nas primeiras vezes que você gravar e se assistir, conta. Conta quantas vezes em 1 minuto você tá falando esse tipo de palavra. Porque
passa muito mais segurança você falar. É lógico que quando a gente fala muita coisa, né? Vocês vão me ver, vocês vão começar a reparar em mim agora, eu fico mostrando essas coisas pra vocês, vocês vão ficar muito mais exigentes em relação a mim. Vocês vão perceber que eu falo, é óbvio, todo mundo usa esse tipo de palavra, não é um problema exatamente falar esse tipo de coisa. Só que quando você fala por 1 hora, beleza, você usa um pouquinho ali. Mas quando você dá uma resposta de 1 minuto, 2 minutos, e você tem um monte de fica essa coisa ali travada, passa um pouco de uma imagem de insegurança. Pode ser que não seja, gente. A questão maior é, aquela situação ali é um tempo muito curto para eles te conhecerem. Eles têm que conhecer a sua melhor versão ali. Então, não tem como o recrutador gastar dias e dias acompanhando todos os candidatos para ver como que eles são realmente. Tem gente que não é tão boa, que é muito boa em entrevista? Tem. Mas na verdade o outro lado é muito mais verdadeiro. Gente muito boa que se dá mal em entrevista porque não se preparou, não conseguiu realmente passar aquela mensagem, tá? Então, filler words não é necessariamente um problema, não é um negócio que você fala, gente, não, putz, falei né, eu falei não, calma. Tudo bem falar um pouco, mas a gente tem que começar a perceber, e isso é outra coisa. Quando a gente percebe que a gente fala aquilo, cada vez que a gente fala, a gente ouve um sininho. Eu percebo isso não tanto por causa de filler words, mas eu tenho coisas que eu falo muito. Por exemplo, o que muita gente faz, o que muita gente pensa, o que muita gente. Eu penso, caraca, eu falo muita gente o tempo inteiro, sabe? Então, eu percebo isso conforme eu tô fazendo stories, quando eu tô fazendo live, quando eu tô gravando aqui o curso, mas são coisas que depois que eu percebi, que eu me ouvi falando algumas vezes, agora toda vez que eu falo, toco aquele sininho, já foi, não tem problema, mas é uma coisa de se conscientizar pra começar a melhorar. Lógico, Rita, eu tenho entrevista amanhã. Difícil, pratique algumas vezes, você vai diminuir um pouco, mas realmente se livrar, ó, chegar no nível de realmente fluência na comunicação, leva um pouco mais de tempo. Por isso que é importante se gravarem, tá, gente? Por isso que eu acho importante fazer realmente esse exercício muito bem feito. Vamos lá para mais uma coisa para vocês avaliarem, que é a característica que você quer vender. Ficou claro? Então, aqui a pergunta que você vai se fazer é: se eu não tivesse ouvido a pergunta, saberia qual foi? Por que isso? Porque, lógico que no dia o recrutador sabe que ele te perguntou sobre 120%. Mas quando você estrutura a sua resposta de um jeito que fique muito claro, apesar, como fala isso? Mesmo sem, né? Mesmo que você não tenha ouvido, perdi a palavra que eu quero, na minha cabeça tá muito mais claro que eu quero uma palavra com mais efeito. A resposta tem que deixar claro qual foi a pergunta, ok? A resposta tem que deixar claro qual foi a pergunta. Se você não conseguiu fazer isso de maneira natural, que tenha uma frase de conclusão no final. Então, essa foi a situação em que eu realmente tive que usar a criatividade para resolver um problema. Essa foi uma situação em que realmente eu precisei desse senso de urgência, de realmente dar muito mais do que o meu normal para fazer aquilo. Tem uma frase que encerre aquilo. Então, isso na verdade é um adendo do STAR. Não tinha pensado nisso, veio durante a aula. Muito bom, fico muito feliz com essas coisas que acontecem. Encerrar com uma conclusão pode facilitar. Então, encerre com: essa foi a situação em que. Esse foi um dos exemplos. Esse foi um dos exemplos, essa foi uma das situações. Mostra que você tem ali, ó, mais no seu repertório. Mas lógico, eles podem te perguntar outra. Isso é outra coisa importante, hein, gente? A questão de fazer duas tarefas, eu falei alguns motivos, esse é outro motivo. Pode ser que eles falem: me conta uma situação que você foi criativo. Você conta. Ele fala: tá bom, agora me conta outra. Porque tem gente que se prepara só com uma. Isso é sacanagem, né? Mas acontece. Então, assim, é sempre bom ter mais carta na manga. Beleza? E... Então vamos lá. Por último não, tem mais duas. Quais perguntas eles podem fazer? Você contou a história aqui, eu contei a história pra vocês do sabonete. O que eles podem me perguntar? O
que tipo de coisa o recrutador pode querer saber a mais? Ele pode querer saber quem mais me ajudou? Ou ele pode querer saber se, sei lá, a gerente da minha gerente não devia ter tomado conta disso? Ou ele não podia perguntar se eu tive que ir por fora do processo para fazer isso, né? Fazer algum desafio de, tá, isso foi muito rápido, você teve que fazer alguma coisa fora do processo. Então, que tipo de questionamentos podem surgir dessa história? Se eu ouvisse essa história pela primeira vez, gente, usa as pessoas em volta de vocês. Pega algum amigo, conta essa história e pergunta, meu, o que mais você ia querer saber se você ouvisse essa história que eu quero contar? Porque às vezes a gente conhece tudo tão bem que a gente não pensa que aquilo é a primeira vez que aquele recrutador está ouvindo aquela história. E pode ser que ele tenha algumas perguntas. E se a gente tem a coisa tudo muito preparadinha e vem essa bola com curva e te joga um pouco fora do seu jogo, você fica ali meio perdido, não sabe direito como responder, é sempre bom estar preparado para esse tipo de coisa. Então, tem como prever tudo? Não, gente, óbvio que não tem como prever tudo. Mas quando a gente faz apresentação de projeto grande, ou de TCC, ou de tese de mestrado, a gente sempre faz esse tipo de exercício, certo? De pensar, não, o que eles podem perguntar? Tô preparado para isso, a gente faz até botando apêndice, um monte de slide. Ah, se eles perguntarem isso, eu tô pronto para mostrar. É a mesma coisa. É esse mesmo tipo de reflexão. Com essa história, o que eles podem perguntar? É lógico, é muito menos trabalhoso do que criar uma apresentação de TCC, né, gente? Calma lá, não tô falando pra vocês ficarem ali meses fazendo isso. Mas é realmente de parar e fazer essa reflexão. O que pode surgir de questionamento a partir disso? Escrever pelo menos 3. Show? E por último, que essa é a única pergunta, vou até colocar em vermelho. Essa é a pergunta final que você vai fazer um dia antes de ir para um dia ou alguns dias antes de ir para a entrevista X específica, tá? Então, todo esse exercício a gente vai fazer durante o curso, a gente vai fazer conforme a gente vai estudando nas aulas. Se vocês estão ainda mais cedo na faculdade, pô, aconteceu uma situação e você pensou, algum dia eu vou querer vender, vai lá no seu caderninho, anota ali o que está acontecendo, o que aconteceu, coloca no Star, deixa ali pronto para algum dia você usar. Mas essa última pergunta a gente vai fazer antes de uma entrevista específica, que é: como posso relacionar isso com a cultura, com a empresa ou com o departamento? Então, digamos que a sua história, ela não tem tanto a ver com... Ela não é de meio profissional, é uma coisa, sei lá, um trabalho em grupo que deu um conflito muito grande ali, deu um problema, deu, sei lá. Enfim, você vai contar uma história que é um pouco diferente. Não diferente, é um pouco fora daquele contexto. Tem algum jeito que você vai conectar aquilo com o departamento? Que você vai falar, não, por exemplo, isso aconteceu, mas eu sei que aqui isso pode acontecer de tal jeito e mesmo assim eu estaria preparada para essa situação. Tem algum link que você possa fazer? Ou, por exemplo, você tem histórias, eles têm uma história de como é isso? Um trabalho voluntário que você fez, que é pro meio ambiente. Cara, isso daí é muito massa. Se você vai fazer uma entrevista para uma empresa que se preocupe bastante com o meio ambiente, você pode encerrar falando, essa foi uma situação em que eu tive que dar 120%, porque essa questão ambiental me motiva muito, essa questão ambiental é muito importante para mim. Então, quando apareceu esse desafio nesse trabalho voluntário, aquilo despertou em mim. Então, assim, você mostra que você tem o senso de urgência, mas você tem aquele valor muito forte. Então, quais elementos da sua história que você consegue associar com o departamento, com a empresa, com a cultura, com os valores que sejam relacionados àquela vaga especificamente? Então, essa é a última reflexão. Por isso que eu estava falando, gente, esse é um exercício um pouco mais fácil, porque ele é geral. Então, você vai usar essas histórias para quaisquer entrevistas que você faça, mas essa última pergunta é só fazer esse último link, aquele último comentário que vai fechar ali com chave de ouro, fazer aquele pessoal, olha só, mostrou a característica que eu queria ver e mostrou que tem um fit cultural aqui. Então, essa é a pergunta final da nossa autoavaliação. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Me manda ali, mas me manda no grupo. Mas a questão aqui é para encerrar realmente como é que a gente vai se preparar nas aulas que seguem do módulo e como que a gente vai a cada pergunta que a gente for destrinchando, como é que a gente vai encerrar essa aula, praticar com as nossas próprias histórias. Beleza? Vejo vocês nas próximas aulas!